Olá! Oi, Fabi! Tudo bem? Que bom você está aqui com a gente. Oi, Li, tudo bem? Quem está chegando? Fá. Boa tarde, Fá. Tudo bem com vocês? Que joia, né? Hoje temos um assunto que interessa muito a nós mulheres, não é mesmo? Por isso que eu falei, vamos compartilhar, convidar, né? As nossas amigas, todas as mulheres que vocês sabem que pode passar por esse problema, que é o assunto nosso hoje, é endometriose. Oi, Dani! Então, olha, quem está chegando, Li, né? Vamos enviar o aviãozinho, convidar, chamar, porque é um assunto assim muito extenso. Tenho certeza que vai agregar muito. Oi, tudo bom? Oi, Helena. Oi, Yara. Tudo bem? Quem está chegando? Nós já vamos começar, porque tem bastante coisa para ser falado, né? Eu quero realmente passar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que tem ajudado a muitas mulheres, né? Como eu disse, é um assunto que tem, assim, cometido muitas mulheres, muitas vêm em busca de algo, né? Seja através da fitoenergética ou um suplemento, algo que realmente possa ajudá-las, né, na questão da endometriose. Vocês estão ouvindo aí uma musiquinha, um mantra de fundo, mas eu já vou tirar, viu, para não atrapalhar. Oi, mãe, tudo bom? Então, o assunto hoje, nossa, olha, bom, vou tirar a musiquinha pra gente então começar, né? Nós vamos começar. Deixa eu tomar uma aguinha. Tudo bem? Você que está chegando. Boa tarde. Então, bom, vamos começar a então falar, porque, como eu disse, o assunto é bem amplo, tem muita coisa pra gente falar. Se vocês tiverem dúvidas, se quiser deixar, tem uma caixinha aí, né, que dá para deixar fazer as perguntas, e aí vai ficando aí na caixinha e no final eu quero responder, tá bom? Então, bom, como eu disse, é um assunto que interessa a muitas mulheres, né, a todas nós mulheres. Oi, Mi! E olha só, vamos começar a pensar, né? Quais são os principais sintomas de quem sofre com endometriose? Nós vamos então falar o que é endometriose, os principais sintomas, se existe tratamento, se é cirúrgico, se existe algum suplemento, qual a causa, não é mesmo? Porque o principal é sempre nós buscarmos a verdadeira causa, né? Então, muitas mulheres, olha, é um diagnóstico assim que tem acometido, olha, só no Brasil, mais de 7 milhões de mulheres, né, entre Brasil e Estados Unidos, olha só, e 100 milhões ao redor do mundo, quer dizer, muitas mulheres sofrendo com endometriose. Oi, Ju, tudo bem? Então, olha só, muitas mulheres, né? Imagina, 7 milhões, né? Entre Brasil e Estados Unidos. Então, é muita mulher. Oi, Lê, tudo bom? E quais seriam, então, os principais sintomas, né? Por exemplo, mulheres que sofrem com cólicas, né? Tem aquela menstruação irregular, dor, né? Cólica durante o período menstrual, dor nas relações, infertilidade, já teve o diagnóstico de infertilidade. Então, será que existe, né, alguma relação entre a endometriose e a nossa tireoide, né? É sobre isso também que nós vamos falar.
viu? A relação, se existe alguma relação, como que isso acontece, né? Se tem cura, tratamento. Então, convida, né, as amigas para participar, porque olha, é muita gente sofrendo, muitas mulheres fazendo tratamento, né? Tratamento com os medicamentos e num primeiro momento até tem uma melhora, mas depois o problema reaparece, né? Então isso indica o quê? Que nós não estamos tratando a verdadeira causa, não é mesmo? Então vamos lá. O que acontece, né? Bom, existe uma tríade clássica, né? Para classificar então como endometriose. Como eu disse, dor, né? Para menstruar, dor na relação, o diagnóstico de infertilidade ou até mesmo para manter a gestação, né? Então, o que é a endometriose? Bom, todo mês o nosso corpo ele se prepara para receber ali o embrião, não é mesmo? Quando isso não acontece, né? Quando não acontece a fecundação, nós menstruamos. E isso, né? É um processo natural, né? Nessa fase, o ovário se contrai para eliminar esse fluxo, né? Essa parede que se formou, mas como não houve a fecundação, então esse fluxo será eliminado, né? Nesse momento, nós temos o que? As células do nosso corpo, né? As natural killers, que faz o que? Essa limpeza, né? Então, elimina essa parede do endométrio, né? Que não foi fecundado. Acontece que algumas mulheres, muitas mulheres, né, desenvolvem o que? A endometriose, que é essa parede espessa, né, que pode acontecer não somente no útero, né? Então, a endometriose ou adenomiose, né, que também é uma outra classificação, não deixa de ser o que? Uma doença inflamatória, né? E quando nós falamos em doença, nós pensamos em quê? Se existe a doença, está o quê? Faltando saúde. Então é nesse pilar que nós vamos trabalhar agora, daqui para frente. Então será que existe, né, um tratamento natural? Bom, aí o que a gente tem que pensar? Depende o quê? Do grau. Se nós estamos trabalhando, né, na causa, como começou, né? Porque na falta da saúde, o que vai acontecer? O elo mais fraco do nosso gen, né, é o que vai arrebentar, né? De uma maneira simples para a gente entender. Então, quer dizer, nós podemos sim ter o gen, né? Muitas pessoas falam, é genético, né? A minha mãe tinha, então eu também tenho. Então, hoje nós sabemos que a genética influencia sim, mas 5%, né? Porque o restante vai depender do nosso estilo de vida, das questões ligadas ao nosso emocional. Então, nesse momento, se o elo mais fraco, né, é a parte ligada ao nosso útero, ovário, então ali vai desenvolver a endometriose, né? Então, quando nós falamos em saúde, bom, todo mundo que estiver entrando aí, que eu não vi ainda, daqui a pouquinho eu já falo oi para vocês. Então, a saúde, oi Andréia, a saúde, ela envolve 4 pilares, né? Que são a alimentação, o equilíbrio emocional e mental, a atividade física e o equilíbrio hormonal, né? E a higiene do sono, que nós vamos falar também. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pilares, né? A alimentação, o equilíbrio emocional e mental, do que depende, né? Para nós não desenvolvermos, né, a endometriose. Atividade física, que é muito importante. E uma das que eu considero também mais importante em toda essa questão é o equilíbrio hormonal, né? Que hoje nós podemos dizer que está uma verdadeira catástrofe, né? A questão dos nossos hormônios. E nós vamos entender um pouquinho, né? Por que os nossos hormônios estão tão desequilibrados, né? Bom, pensando na questão do emocional e do mental, eu quero trazer aqui para vocês a visão
da nova medicina ou medicina germânica, tá? O que significa a endometriose na visão da nova medicina? A nova medicina, ela foi deixada pelo Dr. Hammer, né, que é um médico, foi um médico, ele já faleceu, um médico alemão, né? E ele descreve a endometriose, né, como uma vontade muito grande, uma vontade de engravidar. Então, é como se fosse uma ansiedade do útero por engravidar. Então, como que acontece, né? O cérebro, ele acaba formando o endométrio, né, em quase todas as mucosas. Então, embora hoje a gente vai falar mais da endometriose ligada ao útero, nós sabemos que pode acontecer em outros órgãos, né? Então é como se fosse a natureza falando, né, que a mulher, ela tem esse desejo de engravidar, né? E aí acaba formando essa mucosa para receber o óvulo, né? Então isso é um programa biológico dentro da visão da nova medicina, tá? Que em outro momento eu posso falar mais sobre o que é, quais são os pilares da nova medicina, né? Ou medicina germânica, que é uma linha de estudo maravilhosa, tá? Que eu tive também o prazer de conhecer e estudar um pouquinho. Então, sendo um programa biológico, né? A mulher, ela precisa sentir que aquele homem que ela está naquele momento é o que ela escolheu para ser o pai do seu filho. Ela precisa sentir isso. Só que muitas vezes o que acontece? Se em algum momento da vida dela, ela teve um relacionamento, ou isso está na memória dela, por algum motivo, ela traz essa informação, né, de que ela não tem o parceiro ideal para ser o pai do seu filho, ela vai mandar uma mensagem, né, para o cérebro, que significa não engravide, não engravide. E aí, quando ela está com o parceiro que ela considera, né, a pessoa ideal para ela ter esse filho, né, no momento que ela deseja, se ela tem essa programação no seu cérebro e isso não foi reprogramado, ela pode inconscientemente estar enviando essa mensagem, né, para o cérebro: não engravida, não engravida, não engravida, quando tudo que ela quer é engravidar. Então, olha só, acaba sendo um paradoxo, né? Porque ela tem o desejo de engravidar, só que no momento em que ela decide com quem ela quer engravidar, existe esse programa. Então, precisa ser feita essa reprogramação, que hoje nós sabemos que é perfeitamente possível, né? Então, é importante a gente saber, né, que existe essa visão da nova medicina que faz todo sentido, porque isso nada mais é do que um programa biológico que nós trazemos, tá? Então, bom, falando de corpo e mente, um outro exemplo, né, da importância da questão do emocional, né, ligado a todas as questões, é, por exemplo, no caso de um diabetes, né, onde a pessoa, ela pode desenvolver quando ela perde a doçura pela vida. Então, hoje nós já sabemos, né, que isso também é possível, né? E não se fala muito sobre isso, né? As mulheres que estão buscando tratamento, né, com os seus médicos, dificilmente ela vai ter acesso, a menos que ela busque um médico da medicina integrativa, que hoje todos eles falam da importância de nós cuidarmos do emocional e do mental. Dificilmente o médico vai falar para ela sobre essas questões ligadas ao emocional, né? Então é por isso que o tratamento acaba tendo um insucesso, porque você não está abordando todas as questões, né, que envolvem todos nós seres humanos, né? Nós, por exemplo, nós não ficamos um dia, né, sem nos alimentarmos. Mas nós passamos, às vezes, muito tempo da nossa vida sem alimentar o que? As nossas emoções, o nosso mental, não é mesmo? Até eu sugiro que quem gosta desse assunto, né, que conheça o Deepak Chopra, né, que é um médico indiano. Ele tem, inclusive, um livro chamado Você é a Cura,
né? Então é muito interessante, eu sugiro a leitura, né? E eu percebo isso com as pessoas que eu faço o tratamento utilizando a fitoenergética, né? Porque dentro da fitoenergética nós trabalhamos todas essas questões: o emocional, o mental, o espiritual e o físico, né? Então agora nós vamos então falar um pouquinho do pilar ligado à alimentação, né? Então quem tá chegando, a Ju, Marta, então o pilar da alimentação. Como nós vamos então tratar essas mulheres, né? Que normalmente, né, associado às vezes à questão do emocional, elas têm, por exemplo, uma alta produção de radicais livres, né? Baixa produção de antioxidantes, né? Antioxidantes naturais que nós produzimos. Nós vamos entender aonde isso tudo é produzido, né? Mulheres que têm o que? Também desequilíbrio da produção do estrógeno, né? E uma outra questão hormonal é a baixa produção de progesterona, né? A progesterona é que sustenta o bebê, né? Então, tudo isso está envolvido. Então, o primeiro hormônio que nós vamos investigar é se há predominância estrogênica, né? Como que acontece a predominância estrogênica? Bom, para você entender de uma forma simples, o nosso corpo ele tem que estar em equilíbrio. Todos os hormônios têm que trabalhar em equilíbrio, né? Eles têm que estar modulados. E neste caso, deve haver um equilíbrio entre a progesterona e o estrogênio, né? São os hormônios aí, né, que vão modular toda essa questão. Acontece que todo hormônio precisa de um carreador, né? Ele não anda sozinho. E o que acontece? No caso da progesterona, ele compete com quem? Com o cortisol. Olha só, aí entrando a questão do estresse, do hormônio ligado àquela questão de sobrevivência, luta ou fuga. Então, mulheres que são muito estressadas, né, que liberam muito cortisol, vai ter o que? Baixa progesterona, porque é o mesmo carreador, nosso corpo utiliza o mesmo carreador, né? Então, o hormônio que vai ser o carreador da progesterona, se ele estiver ocupado com o cortisol, você vai ter baixa produção de progesterona. Então, a progesterona, né, na presença desse estresse, e hoje, quem não está passando por um momento de estresse, né? Se a gente for analisar a situação que todos estamos vivenciando, o estresse hoje está na lista número 1, não é mesmo? E aí, se a mulher está tentando engravidar com esse alto nível de estresse, a progesterona vai ficar sem o carreador, né? E aí predispõe a endometriose, e não só a endometriose, né? Na baixa da progesterona e um alto nível de cortisol, você pode também desenvolver o quê? Miomas, outras doenças autoimunes, que é muito comum, né? A mulher que tem endometriose, às vezes desenvolver uma outra doença autoimune, que é o que nós vamos ver aqui no decorrer, né? Então, aí nós temos que pensar uma outra situação. No caso do excesso de estrogênio, nós temos que investigar também uma outra questão que é muito delicada e que assim atinge todas as mulheres praticamente, que é o acúmulo de metais pesados, os metais tóxicos, né? Aí alguém falou aqui, né? Eu não sei se é o primeiro nome, a Pri, é isso? Parece que meu corpo está inflamado, todo inflamado. E é isso mesmo, quem sofre, eu não sei se você tem esse diagnóstico, né? Mas quem sofre com endometriose é uma inflamação, né? É um sinal que seu corpo está dando que ele está inflamado, né? Como eu disse lá no início, se o elo mais fraco, né, é o gene ligado ao endométrio, é ali que vai, o elo vai se arrebentar ali, né?
E aí nós temos que pensar nos metais pesados, e aí entra muita coisa, né, que está ligado. Titânio, amálgamas, pessoas que têm aquela obturação, né, que utilizavam antigamente, que é rica em mercúrio. O flúor, né, que é muito discutido, essa questão do flúor, o flúor na pasta de dente, o flúor na água. O flúor, para vocês entenderem, ele é um halógeno, né, e ele compete com o iodo, que causa também hipotiroidismo. Então vocês vão começar a perceber que está tudo interligado, né, todos os hormônios, né. E essa questão do flúor é muito discutido, mas nós sabemos que não, o flúor, né, no caso, ele não previne cárie. O que previne cárie é o quê? Baixa ingestão de açúcar, né? Um controle do emocional, que também está envolvido, né? Hoje nós temos a biorreprogramação bucal, que explica toda a ligação do emocional com cada dente tem ligação com um órgão. Então, é tão ampla essa questão, né, que não dá para aprofundar agora nesse momento. Mas hoje nós sabemos, tem países que já não utilizam mais a flúor há muito tempo. E nós temos hoje já gel dental, por exemplo, tem gel dental sem flúor da Forever, que é maravilhoso. Desodorante sem alumínio, né, que também é um disruptor endócrino, né? E vai afetar o quê? Os nossos hormônios, o estrogênio, né? E aí entra os disruptores endócrinos, né? O que são disruptores endócrinos? São essas substâncias estranhas que entram no nosso corpo e passam a ocupar o receptor dos nossos hormônios, né? Então ele passa a atuar como se fosse um hormônio, mas aí ele bagunça todo o nosso organismo, né? E aí entra os agrotóxicos, os cosméticos. Hoje todos os cosméticos praticamente eles têm metais pesados, né? Chumbo, os desodorantes que são ricos em alumínio, especialmente aquele aerosol, coloração para os cabelos, né? Eu já comentei aqui em vídeos anteriores que eu não utilizo coloração, né, que tem metais, cosmético eu evito, desodorante eu opto por esse sem alumínio, né? Porque tudo isso a gente sabe hoje, os estudos estão aí para quem quiser acessar, né? A informação está disponível. Todas essas substâncias, os agrotóxicos, os plásticos, né? Então, ingerir bebida quente em copo de plástico, guardar, né, em algo quente, um alimento quente no plástico, isso está sendo já falado há um bom tempo, né? Tudo isso vai gerar o quê? Predominância estrogênica, né? Agora uma outra relação, né? Existe, né, uma pergunta que eu recebi, né? Existe a relação entre endometriose e hipotiroidismo, né? Qual a relação da tireoide com a endometriose? Então, como eu já falei um pouquinho, né? Quem tem endometriose pode sim desenvolver um hipotiroidismo e até mesmo uma doença autoimune na tireoide, né? A tiroidite de Hashimoto, por exemplo, fibromialgia, lúpus, artrite reumatoide, todos esses são desequilíbrios hormonais, né? Desequilíbrios, né, da nossa saúde. Então, quem tem hipotiroidismo vai ter sim desequilíbrio na progesterona, né? E como que isso acontece, né? De uma forma muito simples, é assim, olha, o T4, né, que é o hormônio da tireoide, ele é um pró-hormônio. Ele não vai virar T3, né? E aí começa o quê? Os sintomas. Então, por exemplo, queda de cabelo, letargia matinal, pele seca, intestino preso, ansiedade. Olha só, tudo esses são sintomas ligados a um hipotiroidismo, né? E aí,
Ah lá, a Fá tá falando que depois que ela começou a utilizar o Lugol, teve uma grande melhora. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né, Fá? É muito bom, muito bem lembrado. Então, o que nós entendemos? Não adianta somente tomar o Puran, por exemplo, né, o hormônio para regular a tireoide. Muitas pessoas, né, quando desenvolve o problema na tireoide, passam a tomar o hormônio. Só que ele não resolve o problema em si, né? Ele não vai tratar a causa, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas, mesmo tomando o Puran, elas continuam apresentando sintomas como queda de cabelo, né? Por quê? Porque não tratou a causa, não tratou a questão ligada ao emocional, né? Por exemplo, pessoas que não conseguem falar, né? Tem dificuldade de se expressar. Tudo isso pode envolver o quê? Problemas na tireoide. E também a tireoide ela é afetada não só pelos disruptores endócrinos, né? Todos esses que eu já falei, mas também uma série de nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento da tireoide, que aí entra o iodo, né? Que nós vamos falar um pouquinho do Lugol. O selênio é muito importante, a tirosina, o ferro e a progesterona. Por isso que existe sim uma ligação, né? E pessoas que têm hipotiroidismo podem ter endometriose e vice-versa, né? O iodo, ele é um nutriente fundamental, não só para a tireoide, né? Ele é utilizado no ovário, na mama, ele é um excelente antifúngico, antiviral, olha só que importante nesse momento, né? Nós termos algo, né, que seja para combater o quê? Os vírus, né? Mas aí nós temos que tem que ter muito cuidado, tem que ter uma orientação de um profissional para você saber como você vai utilizar, né? Porque o iodo, o sal iodado, simplesmente ele não é suficiente, tá? Mas também você não pode tomar iodo assim, então eu vou tomar iodo, né, sem uma orientação, sem um profissional orientar. Existe um protocolo para você fazer uso do iodo, eu posso até num outro momento também deixar aqui para vocês, porque senão o assunto fica muito extenso. Mas hoje nós temos também o iodo quântico, o iodo frequencial, né? Nós temos assim o selênio frequencial, hormônios bioidênticos para tireoide, e aí sim nós podemos fazer o uso, né, do gel na pele, por exemplo, que não vai sobrecarregar o organismo, ele vai modular. Então, se o organismo está precisando, ele utiliza, se ele não está precisando, ele elimina, né? Então, no caso do iodo, o ideal seria, para você não correr risco de sobrecarregar, utilizar o iodo quântico, o iodo frequencial, né? E aí nós falamos, então a reposição, ela tem alguma contraindicação, né? Com relação à tireoide? Se for sintética, sim, né? Porque aí nós sabemos tanto de efeitos colaterais que nós temos. Mas no caso da bioidêntica, só vai ajudar, né? Então, se você tem problemas na tireoide, né, uma alteração no funcionamento e utiliza um frequencial, né, um fator da tireoide, você vai começar a modular os hormônios e naturalmente você vai ajudar o quê? Na sua endometriose, né, pelo equilíbrio hormonal. Oi, Fiota! Então, bom, na questão da reposição sintética, o que vai acontecer, né? Se tiver histórico de câncer de mama, não é indicado. Então, tem que ter muito cuidado quando nós falamos em reposição hormonal sintética, tá? Eu não indico a reposição sintética para ninguém. Nosso corpo, ele utiliza doses mínimas de hormônio e nós nunca vamos conseguir fazer exatamente o que o nosso corpo produziria. Oi, Má, tudo bom, meu amor? Então, bom, aí nesse caso, uma outra pergunta. Então, o hormônio causa câncer? Bom, depende, se for hormônio sintético, é isso que nós estamos falando, né?
Nós temos mais de 60 tipos de hormônio no nosso corpo, muitos ainda talvez nem descobertos, né? Então, nosso corpo, ele depende sim do equilíbrio hormonal, né? Endometriose pode se transformar, pode virar um câncer, por exemplo? Depende de quanto tempo, depende de como você está tratando, depende das questões emocionais, de quão inflamada está essa pessoa, né? Então nós precisamos o quê? Devolver a saúde, reduzir o nível de inflamação, né? Outra questão ligada à progesterona, né? Por exemplo, a questão do anticoncepcional. Alguns médicos falam que esse anticoncepcional tem a progesterona natural. Isso não existe, tá? Não procede. Tem efeitos colaterais, sim. Quem toma anticoncepcional, além de ter queda na libido, queda de cabelo, a questão menstrual fica toda desregulada, tem estudos ligados à infertilidade e o pior, né? Adolescentes tendo problema de trombose ligado a anticoncepcional. Anticoncepcional nunca é e nunca foi um medicamento para tratar síndrome de ovário policístico. Isso seria um outro assunto também, para um outro momento. Por quê? O anticoncepcional, olha só, para você entender, ele é um estrogênio que 200 vezes mais potente que o estrogênio natural do nosso corpo. Olha só, né? 200 vezes, né? Então, e o progestágeno não é a progesterona, tá? Que é o que contém no anticoncepcional. A progesterona sintética, quando ela passa pelo fígado, ela vira progestágeno. E isso, para um adolescente, por exemplo, é risco até de uma trombose, como eu disse. Então, olha só como é sério essa questão, que também é pouco difundido, pouco divulgado, especialmente pelos médicos, né? Com exceção dos médicos da linha integrativa, né? E será que existe, então, quais seriam os prós e contras em menstruar, né? Que é uma outra pergunta que eu recebo. A gente entende que a mulher, ela é privilegiada por ter a menstruação, embora muitas pode ser que discorde disso, né? A Pri tá falando que trata a endometriose com anticoncepcional há muitos anos. Então, Pri, na verdade você não está tratando, né? Porque se tivesse tratando, você já estaria curada, não é mesmo? Ele está simplesmente, talvez mascarando aí, diminuindo os sintomas, mas não, você não está tratando, né? Senão você já estaria curada. O nosso corpo não demora anos para se curar, não é mesmo? Então, olha só, a mulher, quando ela menstrua, ela elimina as toxinas. Você sabia disso? Que quando nós menstruamos, nós estamos eliminando toxinas? Aí pode ser que surja aquelas que falam, mas é porque você não tem cólica, mas é porque você não sofre com as questões, né, hormonais. Mas infelizmente aí existe um desequilíbrio, né? Porque o natural é nós menstruarmos sem ter todos esses sintomas, né? E aí sim, estamos eliminando as toxinas. Por exemplo, homens não menstruam, né? E é mais comum homem ter ferritina alta do que mulher. Talvez porque o homem não elimine esse excesso de ferro, né? Que gera uma inflamação. Ele não elimina porque ele não tem a menstruação, né? Então a ferritina alta também é um sinal de inflamação, né? E corpo inflamado. Aí a Mi tá falando aqui o que ela toma, né? Mas na verdade não está tratando a verdadeira causa, né, Mi? A cirurgia é indicada? Bom, aí depende daqueles fatores que eu falei, há quanto tempo, como está. Então não é que somos radicais e nunca, cirurgia jamais, depende, tudo depende. Já tentou todos os tipos de tratamento, já tentou tratar a verdadeira causa, né? Que aí entra tudo isso que nós estamos falando, controle dos metais tóxicos, dos disruptores endócrinos, olhar para a questão do emocional que está ligada, né? Então, quando a endometriose ela reaparece, é porque realmente não foi tratado a causa, né?
E aí pode surgir qualquer outro problema, né? Como eu disse, a infertilidade, o hipotiroidismo, engordar, né? Muito comum as mulheres engordar, tá tudo ligado com essa questão, né? Da predominância estrogênica, né? Então, como que nós podemos estimular a progesterona de forma natural, né? Então, primeiro nós precisamos o quê? Tirar tudo que não está deixando o nosso corpo produzir. E aí entra todos aqueles fatores que eu já citei, né? Evitar os alumínio da vida, então optar por um desodorante sem alumínio, um gel dental sem flúor, uma química para o cabelo que não tem, né, o chumbo, tudo isso daí você já vai começar a modular a sua progesterona, né? Alimentos contendo agrotóxicos, evitar, né? E o controle o quê? Do estresse, né? Nós falamos lá no início, a questão do cortisol, ele compete com o receptor da progesterona. Mulheres estressadas têm baixa progesterona, né? Então é importante nós irmos desenvolvendo essa consciência, né? Esse olhar, né? Para como o nosso corpo funciona, porque assim nós conseguimos realmente entender e tratar a verdadeira causa, né? Sem ficar buscando o quê? Uma válvula de escape, um medicamento que não vai tratar a causa, ou colocando a culpa sempre no outro, é mesmo? Assumir a responsabilidade da nossa saúde, né? Tem relação síndrome do pânico e endometriose? Tem, porque aí entra aquilo que nós estamos falando, né? Por exemplo, você colocaria qualquer combustível numa Ferrari, né? Por exemplo? Não, né? Oi, Ingrid. Você colocaria qualquer combustível no seu carro, num carro novo, numa Ferrari? Jamais, não é mesmo? Mas quando nós pensamos no principal combustível do nosso corpo, que é a nossa alimentação, nós muitas vezes não temos esse cuidado. Então nós colocamos qualquer coisa para dentro do nosso corpo que vai se transformar ali em energia, né? Energia vital para você acordar disposta, com seus hormônios equilibrados, né? Ter bons pensamentos, ter o mental trabalhando a seu favor, o seu emocional equilibrado. Mas aí parece que nós, humanos, nós só damos valor para aquilo que tem um custo, né? Que é caro. E como a nossa saúde, a gente nasce com ela, nós não nos preocupamos, né? Durante muito tempo, às vezes, da nossa vida, nós não nos preocupamos em manter, em preservar. E somente quando perdemos a saúde é que começamos a olhar, né? O que eu posso fazer, como reverter, como recuperar a saúde. É possível? É, mas isso muitas vezes vai levar um tempo, né? Nós vamos pagar um preço, né? Por conta desse não cuidado com esse bem mais precioso que nós tivemos, né? Que nós ganhamos, que é a nossa saúde. Então, olha só. E a saúde, né, é de graça, e é aí por isso que nós não damos valor, né? E aí pensando, né, no alimento que nós colocamos para dentro, né, o que separa, né, aquilo que nós ingerimos daquilo que nós vamos absorver? É o nosso intestino, né? Então o nosso intestino, nós já sabemos que ele é considerado o quê? O nosso segundo cérebro, tem até livros, né, que falam sobre isso, estudos maravilhosos, né, falando da relação cérebro e intestino e de como esses alimentos que as escolhas alimentares, né, elas vão determinar a nossa saúde ou a nossa doença, começando pelo intestino, né? Então, hoje nós temos muitos alimentos que são inflamatórios, né? Por exemplo, o glúten é um dos alimentos mais inflamatórios que nós temos nos dias atuais. Eu falo nos dias atuais porque antigamente, às vezes não muito tempo antes, 100 anos atrás, nem isso, o glúten ele não era transgênico, ele não tinha essa modificação genética. Hoje nós temos um trigo com 300 vezes mais glúten do que tinha no passado. O nosso corpo ele não sabe lidar com esse alimento, tá? Que chega a ser
um antinutriente para o nosso corpo, né? Aí entra também a questão do leite e derivados, que também vai ter essa ação inflamatória. E hoje o que nós vemos, né? O apelo da indústria alimentícia é iogurtes, é iogurte livre de lactose, é light, entendeu? Só que os laticínios não são bons para nossa saúde, com exceção do leite orgânico, os laticínios que são o gado recebe um outro tratamento, não se compara um laticínio de um leite orgânico, por exemplo, com um laticínio convencional, qualquer um deles. Então, se você quer reduzir, diminuir a inflamação do seu corpo, diminuir a endometriose, você vai precisar sim cortar, eliminar, excluir por um período da sua vida, né? Não digo que vai ser para sempre, mas pelo menos durante um período evitar sim o glúten, leite e derivados. Quem que está falando aqui? Aí a Ju. A Ju. Descobri um endometrioma de ovário há 3 anos, assintomática, no ultrassom de rotina. Usei, né, o medicamento por 2 anos, até que ela entrou com a progesterona bioidêntica, alimentação boa e suplementações. É isso mesmo, Ju. E aí, realmente, probiótico, probiótico é vida, né? Intestino total tem relação. É isso mesmo, Ju. Aí, que bom, né, que você já teve acesso, né, ao bioidêntico, ao hormônio bioidêntico, cuidou da alimentação, olha só. Então, pessoal, é isso, né? Então, oi, Divane. Então, gente, é isso aí. Então, evitar, né? Durante um período você vai sim precisar excluir esse glúten, né? A menos que, por exemplo, nós temos o trigo orgânico, que também aí já não entra nessa categoria. Mas hoje a grande maioria não tem acesso, então devemos evitar sim glúten, né? Leite e derivados, os óleos vegetais. Quando a gente fala óleo vegetal, é o óleo vegetal refinado. Eu fiz até um vídeo essa semana, algumas semanas atrás, falando do veneno que é, né? O óleo, até tem um médico que fala que é o óleo do infarto. Por exemplo, o óleo de soja, nem pensar que é transgênico, girassol, milho é transgênico, canola não deveria existir na face da terra, né? Posso até, depois se vocês quiserem, tem o vídeo que eu explico direitinho. Todos esses óleos vegetais, eles são inflamatórios para o nosso corpo, né? E aí vai parar aonde essa inflamação? Ela entra para a corrente sanguínea, né? Aí vai se tornar uma inflamação sistêmica e vai atingir o elo mais fraco da nossa genética, o nosso órgão mais sensível, né? Então, nós temos que realmente tratar o problema, né? E aí tem essa questão, né? A endometriose engorda? Sim, porque está ligado com o estrogênio, né? Com a predominância estrogênica, como eu expliquei. E o estrogênio, ele é um hormônio lipogênico, né? E aí vai ter essa questão, queda de cabelo, varizes, cólicas, inchaço, falta de libido, tudo isso ligado com esse desequilíbrio hormonal, né? A queda de cabelo ocorre por quê? Por conta da predominância estrogênica. E aí também entra a questão dos minerais, né? Importante, como ferro. Se tem uma disbiose, né? O que é a disbiose? É esse desequilíbrio nas bactérias do intestino, né? Se você tem esse desequilíbrio, se você come alguma coisa, sofre com gases, flatulência, é muito provável que você tenha disbiose. Então é para essa questão que nós temos que começar a tratar. Então você percebe que não é algo assim, olha, eu tenho endometriose, eu vou olhar somente para o órgão. Não, nós temos que olhar para o intestino, nós temos que olhar para a tireoide, nós temos que pensar em como está a questão do emocional, do mental,
qual é o combustível que você está colocando para dentro, quais são as toxinas que você tem acesso diariamente, né? Todas essas que eu já falei, citei. Então nós temos que olhar para todas essas questões, né? Então, existe também, olha, a endometriose no pulmão, né? Tem pessoas que utilizam chip, né, para equilibrar esse hormônio, mas também não é a maneira mais correta de tratar. Você também não está tratando a verdadeira causa, né? E é muito comum também as pessoas que sofrem com endometriose, por exemplo, ter um diagnóstico de retocolite, intestino preso. Tá tudo ligado, né? A desbiose no intestino, que leva a esse desequilíbrio, essa inflamação sistêmica, esse desequilíbrio hormonal. E aí entra também a questão do mau humor, por exemplo, as pessoas que têm intestino preso, tem ali o quê? Pessoas mal-humoradas são pessoas o quê? Enfesadas, né? Então, todas essas toxinas começam a entrar na parede, né, do nosso intestino e vai para onde? Vai para a corrente sanguínea, né? Então, olha só, quem tem, uma outra pergunta, né? Quem tem endometriose não pode fazer atividade física? Não, muito pelo contrário, é um mito, né? Na verdade, precisa sim. Todos nós precisamos de atividade física, nós precisamos de movimento, né? Porque aí vai melhorar a questão da modulação hormonal, vai melhorar a questão da serotonina, que já é um agente anti-inflamatório. Olha só que bacana, né? Uma outra pergunta: café e endometriose, né? Pessoas que tomam café, qual a relação? Bom, se a pessoa não for um metabolizador lento da cafeína, né, não teria problema ingerir o que? Pequenas doses, né? Porque o café também, ele é um estimulante. Aí entra aquela questão, né? Tudo depende de quanto você está ingerindo, não é mesmo? Tudo depende da dosagem. Um café orgânico, é um café puro, né? Já tem outros nutrientes que nós poderíamos ali falar um tempo sobre os benefícios, né, de um bom café. E aí, muitas vezes, a mulher, quando ela está nesse dilema, né, nessa questão de ser tratada, né, o médico, muitas vezes, ele quer ou bloquear a menstruação ou já quer ali fazer uma cirurgia, né? E a gente vê que isso não seria o ideal, até porque se a mulher tem o desejo de engravidar, o ideal é o quê? Tratar todas essas questões, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, a cirurgia nem sempre é a melhor opção. Infelizmente, na medicina que nós temos hoje, que está mudando, né, agora nós estamos entrando num novo modelo, né, a nova medicina já tem um outro conceito de que um órgão está doente, você não vai ali e simplesmente faz a cirurgia e extrai. Até porque, mesmo você fazendo uma cirurgia, seja um câncer, seja o que for, se você não tratar a verdadeira causa, não olhar para a questão do emocional que está ligado com aquele órgão, aquela doença vai voltar, né? Então, na verdade, fazer a retirada do órgão nunca vai ser a melhor opção. Salvo raras exceções, claro, né? Se está correndo risco de vida, aí ninguém vai ser radical a esse ponto, mas nunca pensar como uma primeira opção, né? Pessoas que fazem a retirada da vesícula, tenta primeiro fazer um tratamento. Eu sei que tem a questão que o médico fala que isso pode, né, trazer outros prejuízos, outras consequências, e aí a pessoa, pelo medo, ela vai e opta por tirar a vesícula, que nem sempre é a melhor opção, porque aí vem outros sintomas, mas aí também seria um assunto para uma outra live, né? Olha só, a Edvane está perguntando, né, se é possível tratar ovários policísticos com a fitoenergética. Sim, é possível tratar não só com a fitoenergética, mas também olhando para todas essas outras questões que nós estamos falando aqui,
né? Que é um todo, é o emocional, é aquilo que está ingerindo, é os alimentos inflamatórios, como que está a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, né? Quando nós falamos em ovário policístico, nós temos que pensar na carga glicêmica, né? Na liberação de insulina, como que está? É uma alimentação muito rica em açúcar, farináceos, nós temos que olhar para essa questão também, né? Mas aí sim nós estamos tratando a verdadeira causa e não simplesmente tomando um anticoncepcional que está simplesmente mascarando os sintomas, né? Então, quais seriam então o ideal, né? A partir de todas essas informações que nós temos, que nós tivemos aqui. Qual seria a conduta nutricional? Qual seria então a melhor estratégia? Suplementos, chás, né? O que nós podemos fazer? Bom, para a gente controlar a aromatase, que é uma enzima que faz a testosterona virar estrogênio, nós temos algo maravilhoso que está sendo muito estudado, muito falado, né, na prevenção do câncer, que é a cúrcuma. Olha só, né? Que maravilha, né? Nós temos na natureza, por exemplo, hoje nós temos a cúrcuma, olha só, a cúrcuma, para quem não conhece, né? Olha, em pó, de preferência orgânica, porque aqui nós temos realmente somente cúrcuma, porque muitas são vendidas misturadas com fubá, com outras farinhas, né? E nada melhor, olha aqui, do que a própria raiz, né? E nós temos assim, olha, a raiz orgânica, onde você pode também adotar, né? Preparar um chá ou incluir no seu dia a dia. Olha só, você vai controlar essa enzima, modular, né, a testosterona. Então a cúrcuma, o resveratrol, aí nós temos o resveratrol que é uma substância da uva, maravilhosa. Então, Edivane, cúrcuma e açafrão, se são a mesma coisa, né? Aqui no Brasil nós falamos cúrcuma ou açafrão da terra. Mas o açafrão mesmo que é vendido fora, ele é um fiozinho, assim, é um que falam como se fosse um psyllium de uma outra planta. Aí sim ele seria o açafrão. Mas aqui no Brasil nós chamamos essa raiz de cúrcuma ou açafrão da terra. Aí seria o mesmo, tá? E aí, olha só. O que acontece, né? O nosso dia, ele depende também do quê? De uma boa higiene do sono, né? Para nós sabermos como vai ser o nosso dia, nós temos que pensar como foi a nossa noite, não é mesmo? Então, nós tivemos uma boa noite de sono. Como que você se prepara, né, para o seu sono? Né? Você é aquela pessoa que já vai desligando os aparelhos, já vai se conectando, fazendo uma oração, ou prepara uma meditação para você ir já entrando, né, na modulação dos hormônios que devem estar presentes durante uma boa noite de sono. Então, se você perguntar assim, mas qual é o ideal de sono? O ideal é aquilo que você se sente bem, é aquilo que você dorme e acorda renovada, com energia, com disposição, né? Se você acorda cansada, significa que você não teve uma boa noite de sono. Pessoas que tomam medicamentos para dormir, psicotrópicos, não entram na fase REM do sono. Então, por mais que essas pessoas acreditam estar dormindo bem, não estão tendo uma boa noite de sono, não tem equilíbrio dos hormônios. E na natureza, olha só, nós temos fitomelatonina, né? Muitos antioxidantes que nós podemos utilizar para ajudar na produção, né, desses hormônios do sono. Então, antes de dormir, por exemplo, você pode o quê? Comer um abacate com uma banana, né? Que você vai estar favorecendo a produção
dos hormônios. Ou você pode tomar também um chá ou preparar uma tintura, né? Mandar preparar uma tintura de molungu, camomila e tomar 2 horas antes de dormir, por exemplo. Nós temos também os hormônios bioidênticos. Nós temos a melatonina, o triptofano, que são hormônios assim, olha, como esse, né? Hormônios que atuam de maneira natural no nosso corpo. Então, que são maravilhosos, né? Sem efeitos colaterais. Nós temos também, olha, para modular o nosso sono e também tratar a questão do emocional ligado à endometriose, o uso dos óleos essenciais. Então, 2 óleos essenciais que eu poderia sugerir para você que tem esse problema de endometriose é a sálvia esclareia, que é considerado um hormone, né? Um hormone like, ele vai atuar modulando também os nossos hormônios, a mirra e o Immortelle. Então você pode preparar um gel, por exemplo, à base de aloe vera, e aí você pode fazer uma massagem no baixo ventre, que aí você vai estar, além de tratar, né, a questão ligada ao emocional, né, a endometriose, você vai estar o quê? Contribuindo para você ter uma boa noite de sono. Olha só que maravilha, né, os óleos essenciais. E aí, pensando nesses antioxidantes que nós precisamos, aí vamos imaginar então que nós já tivemos uma boa noite de sono, dormimos bem, né? Acordamos. Vamos pensar para o dia, quais os nutrientes são importantes para a gente então tratar de fato essa questão. Bom, nós temos uma substância chamada criptoxantina, que é um carotenoide, né? Que está onde? Nos alimentos amarelos, laranja. Olha só que lindo. Então nós temos aí épocas do ano que nós temos a batata doce, aquela alaranjada, a própria laranja, né? Aquele povo, né, de Okinawa, longevos, que é considerado, né, os povos mais longevos, eles consomem muito esses alimentos alaranjados, olha só. E o que se descobriu, né? Que essa substância, né, que tem na laranja, na cenoura, no cabotiá, ela atua quando nós utilizamos ela como se fosse na matriz, né? Na sua forma integral, porque já foi sintetizada essa mesma substância de forma isolada, mas o nosso corpo não respondeu da mesma forma. Olha só o que a ciência está mostrando, né? A natureza falando que quando nós ingerimos o alimento na sua forma como a natureza produziu, o nosso corpo ele reconhece de uma forma muito mais natural e harmoniosa. E, se possível, os alimentos orgânicos, porque hoje as pessoas comem cenoura, que não tem mais ali o beta-caroteno, né? Come um brócolis que já não tem mais ali magnésio. Por quê? Porque o solo está muito pobre em nutrientes. E quando você come um alimento, né, na sua forma integral e orgânica, você tem ali todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, olha só, essa substância, né, que está sendo muito estudada, que é a criptoxantina, ela está presente nos alimentos alaranjados, né, no caqui, na época do caqui. Olha, um outro mineral muito importante é o magnésio. O magnésio é um poderoso antioxidante. Ele está presente também nos alimentos verdes escuros, desde que seja de um solo que está em harmonia com a natureza, um solo equilibrado, né? Então, os alimentos verdes escuros, ele vai auxiliar inclusive na diminuição da dor, né? Tudo que contém o magnésio, ele está ali associado à diminuição da dor. Por exemplo, quem sofre com cãibra é muitas vezes mais pela falta do magnésio do que do potássio, né? Então, fazer um suco de couve diariamente, né? Couve com limão, que vai ali promover ainda melhor absorção
de todos esses nutrientes, do ferro, do magnésio, vai ser muito importante. Olha só, e fazer uso também do magnésio, assim, olha, magnésio em forma de cápsulas, tem também o magnésio sachê que você pode diluir ele no seu sal, por exemplo, ou diluir ele em água e tomar todo dia, né, 40 ml 2 vezes ao dia, vai ser muito importante, né? O sal de boa qualidade, né? Escolher um sal, por exemplo, um sal Himalaia, um sal que você conheça a procedência, ali vai ter também esses minerais que nós estamos falando. E o ômega 3, né? Eu queria até mostrar aqui para vocês, mas eu estou sem ele. O Vital Flor da Vital Atma, ele tem a série de ômegas importante para a saúde da mulher. Então é muito importante. Hoje nós não temos, né, alimentos, com exceção das pessoas que consomem a linhaça, a chia, que é muito importante, é uma boa fonte também para você produzir o seu ômega 3, mas quando nós precisamos de um ômega 3 assim, com uma ação poderosa anti-inflamatória, aí o ideal é você escolher, né, uma cápsula de boa procedência, né, que não tenha ali metais tóxicos. E hoje nós temos a Vital Atma, que é uma empresa que preza pela qualidade, que tem a maior concentração de ômega por cápsula. E na alimentação, né, nós temos o quê? Que vai ter o ômega 3, além da chia, da linhaça. Esses dias eu mostrei, né, você pode preparar ali um gel com a chia na água e depois colocar um suco de uva orgânico integral. Ali você vai ter, olha, o resveratrol, você vai ter o ômega, olha só que delícia. E fazer uso do que? Até um tempo atrás, né, nós sempre sugeríamos o que? A sardinha, mas me parece que até a sardinha agora está em falta por conta do El Niño, que aqueceu e muitas sardinhas morreram, olha só. Então, o que nós temos hoje no mercado como opção de ômega é a truta, né? É a truta, mas não pode ser, tem que ser uma truta que não seja de cativeiro, né? Muitas pessoas consomem o salmão, mas também não pode ser o salmão de cativeiro, né? Porque ali vai ter metais. Então a truta, quando ela é de boa procedência, né, ela tem fitoplâncton na sua alimentação, a água é trocada de hora em hora, então é diferente de por exemplo, de um salmão de cativeiro, né? E aí nós temos, olha, a truta, nós temos aqui, por exemplo, a Cori, que é uma empresa que trabalha, né, nessa linha de alimentos orgânicos, alimentos sem promotores de crescimento, sem antibióticos, né, sem todos esses disruptores endócrinos, né? Um outro nutriente muito importante é a coenzima Q10, tá? Coenzima Q10, olha, é um suplemento que você pode encontrar assim, olha, e tomar de 150 a 200 miligramas, tá? A coenzima Q10 também está envolvida numa série de processos no nosso corpo. Quem faz uso de estatinas, quem toma estatinas, que é um medicamento para o controle do colesterol, deveria naturalmente fazer uso de coenzima Q10. O médico que indica a estatina, ele deveria já indicar a coenzima Q10. Mas aí isso também seria assunto para uma outra live, falar sobre a questão das estatinas, o que ela provoca no nosso corpo, se de fato ela previne, né? Aí seria uma outra live. Mas se você conhece alguém que toma, que faz uso de estatinas, indique para ela fazer uso da coenzima Q10, porque quem toma estatinas começa a ter enfraquecimento dos músculos, tá? Inclusive do coração. Vai enfraquecendo, é por isso que é natural a pessoa que toma estatina começa a ter dores no corpo, né? Então indique para ela fazer uso, conversar com o médico, né, que indique a coenzima Q10, tá? Um outro nutriente muito importante para a saúde intestinal, como eu disse, tudo começa no nosso intestino, é a glutamina, né? A glutamina, sempre com a indicação também, né, de um nutricionista funcional ou de um médico, né, vai indicar ali
qual a mais recomendada. É da Corin, a truta é da Corin. Quem perguntou? A Ju? É sim, Ju. Quem mais chegou? A Kika. Fala oi. Então, sim. E aí, além da glutamina, né? O que é importante? A gente pensar em repor boas bactérias, né? E aí entra os alimentos fermentados, né? Que é muito importante. Os antigos, né, consumiam muitos alimentos fermentados. Hoje, como nós não temos esse hábito, nós precisamos recorrer aos probióticos comprados, mas aí precisa ser um probiótico revestido, né, que ele chegue íntegro no seu intestino. E é muito importante, quem faz uso de probiótico, também ter alimentos pré-bióticos, porque o alimento pré-biótico é o que vai, de fato, né, manter ali os probióticos vivos, né, e a produção de mais bactérias do bem, né? Então, por exemplo, na loja, no Terra Ecológica, nós fazemos assim, olha, a biomassa da banana verde, que é um excelente pré-biótico. E aí você utiliza 1 cubinho por dia, né? Bate com uma fruta e assim você tem o seu pré-biótico para que o próprio intestino comece a produzir essas boas bactérias. Lembrando que todos os medicamentos depletam essas boas bactérias. Então, quem faz uso de medicamentos deve naturalmente repor com probióticos e pré-bióticos, né? Então, a biomassa é excelente. Nós temos também o óleo de coco, né? Maravilhoso, que vai atuar ali também no nosso intestino. Ele é um excelente antimicrobiano, ele tem, né, a monolaurina, ele tem ação antifúngica, então para quem sofre com candidíase de repetição, o óleo de coco vai ser maravilhoso. Bom, eu sou super fã do óleo de coco, não deixo faltar na minha casa, né? Então esse é o óleo de coco orgânico, né? E utilizo no cabelo, na pele, para tomar. Então realmente é uma gordura que o nosso corpo reconhece, ele utiliza já como energia, ele tem triglicérides de cadeia média, então o nosso corpo já vai utilizar esse óleo de coco como fonte de energia, excelente para quem quer emagrecer também. Ah lá, a Ingrid tá falando, né? Isso mesmo, o óleo de coco, ele é sensacional para tudo, como demaquilante. Olha, se nós estamos falando em disruptores endócrinos, em evitar essas substâncias que o nosso corpo não reconhece, nada melhor do que incluir o óleo de coco no seu dia a dia, né? Ah lá, já sarou até os cãezinhos, ah lá, é isso mesmo, até para os animais, né? Coloco no café, lá, minha irmã tá falando, a Lê, né? Coloca no café, exatamente. Quem, né, toma o seu cafezinho, comece a colocar, né, uma colher de óleo de coco. Você vai ver, além dele ficar delicioso, você tá colocando ali nutrientes já pro seu corpo, já de manhã, já, né, ir acordando, né, com uma boa nutrição, não é mesmo? Então fica maravilhoso. Eu sou super fã do óleo de coco. Então, olha só, aí pensando, bom, nos nutrientes, que nosso corpo precisa de mais de 80 nutrientes por dia para manter o nosso equilíbrio. Eu não abro mão também da geleia real, né? A geleia real, congelada, é maravilhosa, ela tem mais de 150 nutrientes, ela tem ali compostos anticancerígenos, já contei aqui, tem um vídeo no meu canal, aliás, se você não conhece o meu canal, Nutrir com Gratidão, no YouTube, lá eu já contei que a geleia real provavelmente foi o que tratou um cisto que eu tive há muitos anos, logo que eu conheci a geleia real, isso tem mais de 15 anos, né, que eu conheci a geleia real, e eu passei então a fazer uso da geleia real e o cisto que eu tinha desapareceu, né? E na época foi realmente o que eu tinha, que eu incluí na minha alimentação, né? E olha só, a Ingrid tá falando que a geleia real é ótima para o cabelo, isso mesmo, pessoas que têm queda de cabelo, já recebi vários relatos de melhora, né?
A Elisandra tá falando que tá tomando também, é muito bom. Não, realmente, você fazer uso de algo que a natureza produziu, que está ali, olha, o homem não mexeu. A geleia real, ela não pode ser patenteada por nenhuma indústria, então nunca nós vamos ouvir nenhuma propaganda da geleia real. Se você perguntar, nossa, se é uma coisa tão boa, por que não tem propaganda? Porque ela não pode ser patenteada, porque ela é da natureza, né? Já tentaram isolar componentes da geleia real, mas ela não tem a mesma ação. Então a geleia real maravilhosa é essa do jeitinho que a abelha produziu, né, para a rainha, aquela que vai se tornar rainha é a que vai ser alimentada com a geleia real. Ela só se torna rainha por conta da geleia real. Olha só, aí prova realmente a importância, né, aquele ditado que diz, nós somos o que comemos, né? E hoje nós falamos, nós somos o que absorvemos, não é mesmo? Então, a geleia real, ela é fantástica para a imunidade. Agora, nessa época que nós estamos vivendo, as pessoas que estão, né, passando pelo Covid, ficando com sintomas, com sequelas, nada melhor do que incluir a geleia real. Não se compara a nenhum outro suplemento, não tem como comparar. Qualquer suplemento que você pegue hoje, esses de A a Z, de que tem tudo, não adianta, foi feito na indústria química, na indústria farmacêutica, o nosso corpo não reconhece tudo aquilo ali, e já disse em outros vídeos, muitas vezes isso é um lixo que a indústria quer descartar, e aí ela transforma aquele lixo químico em suplementos. Por isso que eles fazem um marketing tão grande, porque a qualidade é pequena, eles não tiveram que investir na qualidade, então eles investem o que? Na embalagem, no marketing, para chamar atenção. Só que as pessoas que fazem uso, pergunta se tem realmente de fato os benefícios, não é mesmo? Se estão bem, se estão realmente sentindo que estão com uma boa imunidade, melhorou a imunidade depois que você passou a fazer uso desse suplemento. Então comece a fazer perguntas. Eu sempre fui muito de fazer perguntas, tudo eu quero saber a causa e o porquê. Então, se você está tomando algo, está vendo que não está havendo resultados, comece a analisar se realmente aquilo está te fazendo bem. Não é mesmo? Hoje nós buscamos profissionais, inclusive, que apresentem o quê? Resultados. Você quer que o médico que te apresente resultado, né? O médico que simplesmente vai falar que você tem algo e que você tem que tomar aquele medicamento para o resto da vida, isso para mim não é ser um bom médico. Bom médico é aquele que ajuda você a descobrir a causa, o que gerou, o que desencadeou, como nós podemos fazer para reverter isso. Esse para mim é o melhor médico, né? Que nem sempre nós temos isso nos médicos. Hoje nós temos muitos profissionais que não são médicos, mas que nos ajudam a encontrar a verdadeira causa, né, daquilo que nós estamos sentindo. Então, é isso, gente. Então, comece a observar. Está tomando suplemento, está fazendo suplementação, está acordando cansado, continua com queda de cabelo, sem energia, não resolveu o problema? Comece a buscar, fala, não, peraí, eu quero encontrar, eu quero saber o que está acontecendo comigo, né? Hoje a informação está aí disponível para quem quiser, né? Hoje nós temos tudo aí ao nosso alcance. Então, bom, a geleia real maravilhosa. Chás, que chás que nós podemos então também fazer uso? Olha só, a raiz de cúrcuma, né, o açafrão da terra é uma possibilidade, com gengibre também, que tem ação anti-inflamatória, a espinheira santa. Então fazer esse chá, né, uma colher de sopa, tomar 2 vezes ao dia, vai ser também de grande ajuda para você tratar de fato a endometriose, né? Olha, água com limão, começar o dia tomando água com limão, não é mesmo? Não só começar, porque aqui eu começo e termino o dia. Gente, que horas são falando nisso? Será que vai acabar a live já já? Eu não sei nem que horas são. Que hora nós começamos, gente? Nossa, acho que vai acabar já já. Então, bom, deixa eu ver se eu falei tudo. Tem alguém gostaria? Não sei se tem alguma pergunta. Aqui tem pergunta aqui, eu preciso abrir, né? Ainda não terminei aqui. Deixa eu só ver se tem aqui. Alguém só falou. Eu acho que as perguntas foram respondidas.
Tem alguém que ficou com alguma dúvida que eu não tenha falado? É muita informação, né? É muita coisa para ser falado. Então eu tentei resumir aqui ao máximo para poder passar esse conteúdo para que você agora passe a pesquisar, né, sobre cada um desses tópicos que eu falei para você. Comece a pesquisar mais. Se você nunca tinha ouvido falar em disruptores endócrinos, vai pesquisar o que são, né? Por que devemos evitar xenoestrógenos, né? Que são essas substâncias também. São termos que às vezes é algo que às vezes no primeiro momento pode causar alguma, né? Nossa, que nome é esse? O que será isso? Mas você vai ver que é muito simples, viu? O nosso corpo ele é simples, é fácil. Nós só precisamos realmente nos conectar com a nossa natureza e com a natureza, né? Então, era isso que eu queria hoje passar para vocês. Quem tá falando, Vera, te admiro muito, preciso conhecê-la, será um prazer, né? Esse assim, eu adoro fazer isso, né? Que dicas daria para quem não tem endometriose, porém sofre com cólicas? Então, olha só. Basicamente você pode aplicar tudo o que foi falado aqui, viu? E o que ajuda muito também mulheres com cólicas é aquele suplemento que eu falei da Vital Atma, o Vital Flor, é maravilhoso. Eu não sei de onde você é, mas aqui em Rio Claro, na loja, nós temos a clorofila de alfafa, que também é maravilhosa. Trata também mulheres que sofrem com cólicas, e os óleos essenciais, viu? Esses óleos que eu falei para você, não sei se você acompanhou desde o início, mas os óleos que eu citei, eles vão também atuar na questão das cólicas, viu? É diminuir a inflamação, tá? Esse é o segredo, porque o normal é nós menstruarmos sem ter nenhum desses sintomas. Quando os hormônios estão em equilíbrio, é um processo natural, né? Não deve ser algo, né, com sofrimento. Olhar para as questões ligadas ao feminino, né? Se tem algo ali para ser trabalhado no nível emocional. A fitoenergética atua muito bem nessas questões, viu? Tenho relatos maravilhosos com a fitoenergética e essas questões ligadas ao feminino, cólica, viu? É sempre importante, assim, evitar os medicamentos alopáticos, porque eles, num primeiro momento, eles podem até aliviar a dor, mas a gente sabe que aí volta cada vez mais forte, né? E dentro da linha dos óleos essenciais, nós temos vários também que eu poderia citar aqui para tratar essa questão só ligada à dor, viu? Posso fazer também um outro vídeo num outro momento, né? Eu acho que o tempo tá acabando. E então, gente, olha, acho que era isso que eu queria hoje passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se precisarem de algo, conte comigo. Invista nos alimentos naturais, invista, porque você vai ver que é algo que realmente te dá prazer, te dá mais alegria, viu? Comece o seu dia na gratidão. Como que você começa o seu dia? É nós que escolhemos, né, como vai ser o nosso dia, não é mesmo? Então, se você já começa o dia agradecendo, né, é natural que você já comece o dia se sentindo melhor, se sentindo bem, né? Olha, vai ficar sim, viu? Vai ficar gravado. Se vocês quiserem depois encaminhar para alguém também que possa ser útil, pode encaminhar, né? Porque a ideia é realmente nós nos ajudarmos, né? Ajudarmos as mulheres, todas nós que estamos aqui para ajudarmos umas às outras, né? Então, aquilo que eu sei que é bom, que foi bom para mim, que está sendo bom, eu tenho por obrigação compartilhar, né? Então, comece o dia agradecendo mais, controlando o estresse, né? Depende do quê? Depende de nós, não depende de algo externo, né? Controlar o estresse depende de como eu vou reagir frente ao que está acontecendo, né? Eu não sei quem perguntou, a Fabiane, de onde é? Amei a explicação. Ah, que bom, Ju, Clara.
e de muitas dicas. Fico feliz, viu? Não sei se ficou algo sem eu falar aqui, mas acho que não. Tudo que eu peguei aqui eu gosto de mostrar, né, para vocês, porque aí fica mais claro também, né, para entender. Então vamos dormir e vamos acordar na gratidão, que esse é o primeiro passo para a gente ter saúde, não é mesmo? Eu já falei aqui, eu não tomo medicamentos alopáticos há mais de 30 anos, não tenho caixa de remédio na minha casa, então é possível, viu? Isso é possível, eu gosto sempre de falar, porque assim as pessoas começam a ver essa possibilidade, né? Parar de olhar para a doença e vamos olhar para a saúde, vamos focar na saúde, tá bom? Então, alguém falou que não encontra geleia real na cidade. Então, infelizmente, a geleia real e de boa procedência talvez realmente não tenha em todas as cidades, viu? Tem que ter um critério muito rigoroso para ter uma geleia real de qualidade. É por isso que eu sempre falo, tudo que eu cito aqui, você tem que buscar a melhor fonte, a melhor qualidade, senão você não vai ter o mesmo benefício. Mas aí tem outros substitutos também, né, que dá para fazer e dá para ter saúde também. Isso é o mais importante, tá bom, gente? Então fiquem com Deus, adorei estar aqui com vocês, viu? Se tiver, acho que não tem mais nenhuma pergunta. E se tiver alguma dica também de algum assunto que vocês queiram que eu traga, é só deixar aí nos comentários, eu vou deixar a live gravada, e aí a gente então volta num outro momento, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus. Até. Gratidão.